aqui, né? Vamos lá, direto no canal do Pastor Fala Sério, do Adventista, né? Vamos lá aqui no YouTube e vocês prestem bastante atenção, tá? Depois eu vou trazer o tema completo sobre questão de Davi, sobre questão de dançar, né? De povo de Deus que dançava, ok? Deixe abrir aqui o YouTube e nós vamos acompanhando. Ok, está abrindo aqui, vamos aqui. Nós vamos acompanhar esse vídeo aqui. O Pastor Fala Sério do Adventista, né? Esse vídeo aqui que a gente vai acompanhar. Olá, tudo bem? Queres um presente? Eu sou uma missionária da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal Fala Sério Pastor. Que bom ter vocês aqui no nosso canal. Bom, amados irmãos, vamos falar aqui um pouquinho aqui, né? Estamos aqui no canal direto do YouTube aqui. Irmãos, eles têm a Bíblia, mas eles não recebem aquela verdade como verdade, né? Eles têm a Bíblia, mas eles não acreditam, não recebem como verdade. Então, o que ele vai fazer com o Salmo 150 é contradizer. Contradizer, irmãos, Salmos 150. Irmão, isso eu fiquei espantado. O que eles criam? Eles criam para poder matar a verdade do Senhor, né? Então, a Bíblia diz que nós devemos confirmar o que está escrito, né? Mas ele desfaz. E é horrível o que ele vai fazer com o Salmo 150. Irmão, é triste demais. E é por isso que as pessoas têm a igreja sétimo dia como seita. Que é terrível demais, irmão. As heresias, o que eles acrescentam em cima do texto, eles tiram, tá bom? Vamos lá, olha só aqui, vamos acompanhar aqui, tá? Depois eu vou trazer o tema. Podemos dançar dentro do templo, do local, reunido com os irmãos? Podemos ter todo tipo de instrumento? Claro que sim. Bom, primeira coisa eu quero mostrar aqui para vocês, antes de iniciar esse vídeo aqui. Olha só, veja bem, porque esse pastor, ele segue a doutrina da falsa profetisa Ellen White. Eu vou ler aqui para vocês, olha, acompanha aqui, deixa eu ver se vai já mostrar aqui. Pronto, aqui, ó. Você tem aqui livros de Ellen White, tá? Aqui, ó. Você tem aqui os escritos de Ellen White. Aí eu vou ler aqui para vocês, Porque aqui é a citação de Ellen White, ok? Vamos lá, olha só o que ela diz aqui, ó. A dança de Davi em júbilo, deixa eu ver aqui, porque tem uma, referente perante Deus, porque a letra é muito miudinha, está muito miudinha aqui. Perante Deus tem sido cilada. Oh, meu pai, isso é meu irmão. O que essa falsa profetisa está falando aqui é horrível. Olha só. A dança de Davi em júbilo, referente perante Deus, tem sido cilada pelos amantes dos prazeres. Misericórdia, para justificarem as danças modernas. Na moda, mas não há base para tal argumento. Em nosso tempo, a dança está associada em extravagância e às orgias noturnas. A saúde e a moral são sacrificadas ao prazer
Para os que frequentam os bailes, Deus não é objeto de meditação e reverência certinha, né? Estarem, né, tal, cântico de louvor, tal, né? A letra está muito miudinha aqui, então aqui, ó, vocês leiam completo aqui, tá? Leia completo aqui, olha só, dizendo que não pode dançar, porque a dança de Davi tem sido uma cilada. Tá aqui, ó, a dança de Davi em júbilo, referente perante Deus, tem sido cilada, pelo amor de Deus. O que esta falsa profetisa está falando aqui, pelo amor de Deus, tá? Então vamos voltar no vídeo lá, ok? É horrível demais essa falsa profetisa. A falsa profetisa condenando a dança que Davi dançou. Pelo amor de Deus, né, irmão? Pelo amor de Deus. Vamos lá, olha só. Não perca o tema sobre isso, né? Sobre dançar na presença do Senhor e ter instrumento. Não perca esse vídeo que vocês precisam conhecer a verdade, ok? Que está na Bíblia, que eles não revelam, tá bom? Por isso que tem que conhecer a toda a verdade e ela vos libertará. Vamos lá. Canal onde nós tratamos de assuntos bíblicos e hoje nós vamos responder uma pergunta bem legal do Simon. Se você quiser participar conosco aqui, mande a sua pergunta para o meu canal aqui no Instagram. Aproveita e me segue aí no Instagram, olha, Instagram que está aparecendo aí embaixo. E mande a sua pergunta para mim, um vídeo na horizontal, eu vou responder você aqui no canal, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre a dança. É pecado dançar? E aí? Davi dançou. Como é que a gente pode entender isso aí? Vamos responder. Né? É pecado dançar? Não. Minha resposta é não é pecado dançar. E eu vou provar biblicamente, ok? Vamos lá. Dê essa pergunta à luz da palavra de Deus. Olá, Pastor Eleazar. Meu nome é Simon. Eu estou aqui para fazer uma pergunta. É pecado dançar? De acordo com Êxodo 32, versículo 19, diz: Logo que se aproximou do arraial e viu o bezerro e as danças, Moisés ficou muito irado. Arremessou as tábuas de pedra das suas mãos e as quebrou ao pé do monte. E aí, pastor? É pecado dançar? Fala sério. Ele me mandou uma mensagem assim: Júlia, eu tava com o nome sujo, cartão estourado, luz pra cortar. Hoje faz 17 dias. Pastor, é pecado dançar? Fala sério. Obrigado, Simon, por sua pergunta. Uma pergunta bem interessante, é uma pergunta intrigante, não é? Será que é pecado dançar? A Bíblia fala da dança em... Bom, vamos lá, irmão. Olha só, né? É o Salmo, o jovem, a criança Salmo, né? Ele citou sobre o bezerro lá, que o povo dançava, né? Se ele citasse o outro texto em Êxodo, né? Parece que é em Êxodo, né? Sobre Miriam, seria melhor ter citado sobre Miriam, que seria o mais correto, melhor, né? Bom, nós temos as danças do mundo, né? Eles dançam para o mundo, para os seus prazeres, para se alegrar e tal, né? Nós temos as danças do mundo. E nós temos a dança da alegria do Senhor. Então, esse texto aí, que foi usado do Salmo, né, a criança, não é um texto que deveria ser citado para ele. O texto que deveria ser citado para esse pastor era sobre Miriam, né? Exatamente. E outro texto que tem mais, né? Então, não devemos confundir as coisas. Nós temos os do mundo que dança com seu prazer ali, se divertindo, né? Com cachaça, sofrência. As músicas do mundo têm a sofrência. O povo sofre, chora, amargamente com aquelas músicas do mundo, né? Mas os louvores a Deus
nos traz a calma da alma, né? Vamos lá. Em alguns momentos, e momentos positivos, momentos negativos, como, por exemplo, o caso de Davi, né, dançando diante do Senhor. Nós temos este caso que você leu, onde o povo de Israel estava dançando diante de um Deus que eles fizeram um bezerro de ouro, uma divindade pagã. E aí a gente se pergunta, realmente é certo, é errado dançar? Veja, nós precisamos entender um pouquinho sobre a cultura judaica, a cultura daquele tempo, daquelas pessoas, e entender a cultura que nós temos hoje. Bom, amado Moisés, os carnais, para eles matar uma verdade bíblica, eles estão agora, virou uma moda agora. Ah, você tem que conhecer a cultura. Você tem que conhecer a cultura daquela época. Aí a pessoa mostra o texto bíblico verdadeiro, aí eles dizem, né? Algumas pessoas aí, os hereges, que são os joios. Ah, você tem que conhecer para que época foi. Você tem que saber esse contexto, para que época foi e que não sei o quê, para poder matar a verdade da Bíblia. Isso virou moda agora de usar para que época foi. Para que contexto, pelo amor de Deus. Não adianta eles usar argumento nenhum contra a verdade que já está na Bíblia Sagrada, né? Vamos lá. Hoje, o tempo em que nós vivemos e os aspectos singulares da palavra de Deus, aspectos únicos que nós temos na palavra de Deus. Por exemplo, a dança de Davi, ele está dentro de um aspecto singular. Não é? A gente não tem mais aparições de Davi fazendo isso ao longo da sua vida. Bom, aqui ele começa, né? Ele vai usar teologia, vai usar escritos de autores, mas a Bíblia, né, que tem que usar, ele não usa, ele usa autores, né? Irmãos, você não vai ver Davi mais dançando, você não vai ver Davi depois, né, dançando mais, né, porque Davi partiu. Mas nós vamos explicar nesse vídeo aqui já. Vamos acompanhar. E eu queria fazer então a análise com vocês. Vamos lá. Veja, algumas pessoas, a maioria das pessoas que querem um ministério de dança na igreja, ou não tem nada a ver. Aqui é porque ele aprendeu com Ellen White, né? A falsa profetisa Ellen White, né? Que a dança de Davi é uma cilada. Dançar é cilada, é de Satanás. Ele aprendeu assim de Ellen White, pelo amor de Deus. Eu ir dançar o meu forró, dançar funk, axé, enfim. Não acho que tem problema algum eu dançar ou trazer a dança. Ele está botando as músicas do mundo no meio, pelo amor de Deus, pastor, pelo amor de Deus. Fale sério, pelo amor de Deus, você tem que falar sério. Mas você botar a música do mundo no tema se pode dançar ou não, então, quando nós trazemos um tema que se pode dançar ou não, nós trazemos a Bíblia, o que está na Bíblia. Não é ficar botando música do mundo no meio, pelo amor de Deus. Dança para dentro da igreja, como eu mencionei, um ministério de dança, estas pessoas elas se valem principalmente da história de Davi, para mostrar que Davi dançou diante do Senhor, e também do Salmo 150, que nós vamos fazer uma análise rápida. E não só foi Davi que dançou, certo? Não só foi Davi que dançou, não. Pois é. Né? Vamos revelar dentro da Bíblia. Aqui nesse vídeo. Bom, no caso de Davi, está lá relatado em Crônicas, eu tenho até um material que eu vou deixar aqui com vocês no link da descrição, o material do... Olha só. Olha o que ele usa como verdade. Ele está usando os autores e não a Bíblia, certo? Ele não usa a Bíblia, ele está usando autores para manipular, né, a verdade do Senhor. Irmão, pelo amor de Deus, esses homens não lêem Bíblia não, Nós temos que mostrar dentro da Bíblia, não é o que eu penso, o que diz tal autor, não, né? Vamos lá. Site Música e Adoração é um site muito legal, fala sobre estes
temas Deixa eu ver aqui, ele falou de Ellen White, deixa eu ver aqui, deixa eu voltar aqui um pouquinho, tá? De Ellen White, axé, enfim. Não acho que tem problema algum eu dançar ou trazer a dança para dentro da igreja, como eu mencionei, um ministério de dança. Estas pessoas, elas se valem principalmente da história de Davi, para mostrar que Davi dançou diante do Senhor, e também do Salmo 150. Pois é, Davi dançou e eu vou dançar também. Pois é. Miriam dançou e eu vou dançar também, né? Na alegria, na presença do Senhor. Pois é, vamos lá. Que nós vamos fazer uma análise rápida aqui nesse vídeo. Bom, no caso de Davi, está lá relatado em Crônicas, eu tenho até um material que eu vou deixar aqui com vocês no link da descrição, um material do site Música e Adoração. É um site muito legal, fala sobre estes temas que envolvem a música, a dança, enfim. Tem vários artigos lá, mas eu achei bem interessante que aborda o tema de uma forma assim bem equilibrada, né? Davi dançou? Dançou. Não tem que você ficar veja bem. Não, Davi dançou. A pergunta aqui... Pois é, entendeu? Davi dançou. Pois é, Davi dançou. Aí vocês querem causar confusão, contenda com as igrejas? Vocês, né, mestres adventistas, pastores adventistas, quer causar, inventar? Pelo amor de Deus. Olha só o que ele vai ler. Aí. As perguntas, na verdade, que nós fazemos são as seguintes: que tipo de dança Davi dançou? Então, lá no site, sobre Ellen White, sobre a dança, você veja lá, pelo amor de Deus. Ele segue a falsa profetisa Ellen White, que não pode dançar, né? Isso é doutrina de demônio, né? É muito fácil pegar o texto bíblico e descontextualizar o texto bíblico para trazer um ministério de dança na igreja hoje. Davi dançou, também vou dançar. Você viu como ele dançou? O que você entende por dança? Olha só, se você é que nem eu, que adora comprar os trem na promoção, não rola esse feed. Porque o que eu vou te contar agora, menina... O que você entende por dança? O que é dança? O que é dança hoje, em 2023? É a mesma coisa que... Calma, pastor, fala sério, que eu vou lhe mostrar como é dançar na presença do Senhor, viu? Vou lhe mostrar como é dançar na presença do Senhor, tá certo? Calma. Né? Davi dançou que música? Bom, a do mundo foi que não foi. Né? Porque Davi, ele louvava a Deus. Então, Davi, ele dançou louvando a Deus. Louvores de Deus. Simples e prático, né? De falar uma verdade, né? Então, Davi, ele louvava a Deus. E um grande mistério que eu vou mostrar na Bíblia. Pois é. Louvando ao Senhor com dança. Pois é. Vamos lá. E era a dança 500 anos antes de Cristo. A alegria que entrou no coração de Davi, que transbordou e fez com que ele dançasse diante do Senhor. Que tipo de dança foi essa? Ele saiu pulando, saiu rebolando, saiu descendo até o chão? Bom pastor, fala sério. A Bíblia diz que Davi, ele pulava, né? Está na Bíblia. Davi, ele dançava, ele pulava. Mas calma, que não é esses pulos que dá na pentecostal, não. Esses pulos que sai atropelando as pessoas, que sai derrubando cadeira. Não. Davi não pulou dessa forma aí, não. Que os pentecostal faz, derrubando aí as pessoas, né? Vamos lá. Uma coisa é certa, pastor, fala sério. Que Davi dançou pulando. E eu vou mostrar para você como é essa dança pulando. Vou mostrar para você depois. Como foi a dança? A gente precisa entender esse contexto. Acho que é bem interessante a gente fazer essa diferenciação entre o que é dança hoje e o que era dança há milhares de anos. Não. Não há diferença, não. No tempo antigo, a dança do tempo antigo como hoje. Não inventa, pastor. Você está inventando.
Você já vem com teologias, né? Não. A mesma dança de Davi, eu danço também, né? A dança de Miriam com as mulheres, eu também posso dançar também, né? Não tem pecado nenhum a gente dançar na presença do Senhor, né? Calma, calma, calma. Que os mistérios da Bíblia vêm depois, ok, irmãos? Vamos lá. Anos atrás. Um outro aspecto precisa ser considerado. Onde foi realizado isso? Né? Davi, em algum momento, trouxe esse ministério para dentro do templo? Em algum... Não, pastor, fala sério. Não importa aonde foi realizado, se foi na rua. Não importa. Aonde Davi, ele dançou. Não importa. A pergunta é, que não quer calar. É pecado dançar? Seja aonde for. Na rua, né? Os irmãos reunidos ali, louvando a Deus. Na rua, ou dentro do templo, ou dentro da igreja. A pergunta é pecado dançar? Minha pergunta, já vou logo dizendo. Não é pecado dançar. Vamos acompanhar o vídeo. Nesse vídeo aqui, vocês vão saber toda a verdade da Bíblia, né? E não desses que andam contradizendo a Bíblia Sagrada. Eles não crêem na própria Bíblia que carrega, viu? Não crê não. Vamos lá. No lugar da palavra de Deus, nós encontramos a dança sendo representada dentro da igreja, dentro do templo. A gente vai ter, em algum momento, alguém dançando dentro da igreja, um ministério de danças no templo, no santuário, enfim, não. Nós temos também um exemplo... Bom, essa parte aqui, ele quer ver. Ele quer ver na Bíblia, né? Davi dizendo, ó, dance no templo, né? Dance no templo. Ele quer ver. Irmão, pelo amor de Deus. Olha, eu tenho um mistério para mostrar para você. Dentro do templo de Jerusalém. Dentro do templo de Jerusalém. Pois é. Tem mistério para você, né? Vamos lá. De dança coletiva, né? Davi juntou a turma e todo mundo foi dançar. Então, são perguntas que são importantes nós respondermos. Como eu disse, eu tenho aqui o site a Música e Adoração, e aqui diz assim, olha, Davi dançou sim. Entre outras coisas, eu vou ler alguns trechos apenas aqui deste... Oh, meu Deus. Eu quero Bíblia, pastor. Eu quero Bíblia. Não é site de autor explicando, não. Eu quero Bíblia. Bíblia. Que você não está trazendo Bíblia, não. Está trazendo autor, né? Eu não vou por opiniões de autor, opiniões de fora da Bíblia, não. Olha só, irmãos, o que eles usam para matar a verdade, né? Vamos lá. Artigo, não é? Davi dançou sim. A Bíblia não registra a condenação de Deus para essa atitude. Agora, nós, habitantes do século XXI, cobertos até os dentes por uma sensualidade e imoralidade descomunal, é que temos problemas com o aspecto moral da dança. Davi... Né? Então, isso aí que ele está lendo como verdade, são opiniões, né? dos estudiosos aí, talvez teólogos, da adventistas aí. Eu não vou por opinião, pensamento de ninguém não, irmão. Eu vou seguir a Bíblia até o fim. O que ela me diz, eu vou fazer. E ponto final. Eu não quero saber de opinião de teólogos, de Ellen White, não. Eu só quero o que vem da Bíblia. Fora isso, é doutrina de demônio, tá certo? Vamos lá, olha só. Davi nem questiona se o ato de sua dança foi ou não imoral, pois estava em pleno regozijo e cheio da presença de Deus. Sua dança fora, sem sombra de dúvidas, legítima e sem qualquer conotação de vadiagem ou imoralidade. Porém, a dança como elemento de adoração coletiva, vamos juntar aqui um grupo de dança, vamos ver aqui todo mundo para fazer um ministério de dança, etc. Não encontra... E houve-se um grupo, viu? Houve-se um grupo de mulheres. É incrível o que eu vou revelar na Bíblia. É pecado ter um grupo de mulher dançando? Não.
Né? Respaldo bíblico, mesmo se considerarmos os atos posteriores do próprio Davi. Tanto é verdade que em toda a preparação dos dispositivos para o culto no futuro templo, localizados ali nos textos de 1 Crônicas, Davi em nenhum momento encontra lugar para a dança. Aquele episódio de dança foi um ato de máxima e santa excitação pela glória de Deus presente na arca. Oh, meu Deus do céu. Irmão, misericórdia, né? As doutrinas desses homens, dos homens. O pastor fala sério. A dança do povo de Deus não começa com Davi ali dançando. Ela vem lá de trás. Pois é. A dança do povo de Deus dançar na presença do Senhor com alegria, ela vem desde lá de trás. Não começou ali com Davi. Pois é. Vamos lá. Santidade de um homem que, sem sombra de dúvida, sabia a função da arca dentro do templo ou do santuário. Foi um ato único, espontâneo e imediato, nascido diretamente da alegria suprema, diante da certeza da aceitação de Deus a todos os preparativos feitos anteriormente para o transporte da relíquia sagrada. Esta manifestação não se repetiria mais em toda a narrativa bíblica, mesmo nos mais exaltados momentos de júbilo. Então você vai perceber que mesmo diante das maiores alegrias, a gente não vê novamente algo parecido acontecendo. Nós não vemos uma dança coletiva e não vemos o próprio Davi dando instruções que no templo, na liturgia do culto, vamos usar a dança como um elemento. A gente precisa entender o contexto em que isso aqui aconteceu. Davi, ele trouxe a arca. Bom, irmãos, Davi não precisa estar mandando, né? Davi não precisa estar mandando toda hora para dançar. Dance no templo. Não precisa não, irmão. Vamos acompanhar esse vídeo aqui que é importante, né? E depois você vai ver a verdade da Bíblia Sagrada, né? Porque o que ele trouxe aí foi livros de autores, né? Não trouxe Bíblia, né? Só cita alguns versículozinhos, crônica. E cadê Bíblia? Cadê a Bíblia? Cadê os versículos para provar? Ele só trouxe, pelo amor de Deus, irmão, pelo amor de Deus. No primeiro momento, e ele fez uma consulta. Você pode ler depois nos livros de crônicas, você vai encontrar ali a história de Davi levando a arca sagrada. Ele manda trazer a arca, só que antes ele faz uma consulta com alguns anciãos. E aí, o que vocês acham e tal? E aí vem a sugestão de colocar num carro bonito, bem ornamentado, um negócio bem... E Davi capricha, né? Faz uma carruagem muito bonita, com animais assim bem preparados para levar, coloca a arca e vai naquela maior alegria. E ali fala também que haviam tamborins e muita festa e muita alegria, até que Uzá meteu a mão e caiu fulminado diante da presença do Senhor. Davi passou 3 meses refletindo sobre esse acontecimento, entristecido. A arca foi para a casa de Obed-edom, e ali na casa onde a arca ficou, pelo tempo que se seguiu, Deus abençoou aquela casa, Deus fez prosperar. Mas agora Davi, ele busca diretamente a Deus, ele ora, ele busca ao Senhor para ter a resposta do que fazer e da maneira correta, como fazer. E aí você vai perceber, num segundo momento, em que Davi traz a arca agora para o local apropriado, ele não usa carro de bois, ele vai seguir as leis que Deus já havia estabelecido ali em Levítico, em Êxodo, que os levitas deveriam carregar a arca da aliança e não um carro de bois. Como que alguém é promovido dentro de uma empresa? Quais são os critérios? Eu participei dessas discussões e tomei decisões que deveriam carregar a arca da aliança e não um carro de bois. Os levitas deveriam conduzir toda aquela cerimonial, todo aquele cerimonial, toda a liturgia. Inclusive, você vai notar, pode fazer uma análise dos 2 episódios e você vai descobrir, por exemplo, que os tamborins são retirados. Então você vai notar que há já uma diferença. Olha, o que ele
o que ele acabou de falar, que os tamborins foram retirados, isto é mentira, irmão. É um mito, né? Ele está mentindo para vocês, certo? Os tamborins, os instrumentos não foram tirados, não, certo? Aí eu vou mostrar para você depois no assunto estudo bíblico sobre dança e os instrumentos. O que ele acabou de falar é mentira, ok? Vou lhe mostrar dentro da Bíblia depois, ok? Vamos lá. Na música, alguns instrumentos musicais são retirados, como é o caso dos tamborins, eles são retirados no segundo momento quando os levitas... Ok? Os tamborins não foram retirados não, ok? Vou mostrar depois. assumem, os pastores assumem, e eles vão levar a arca. Nós já temos algumas coisas diferentes. Davi ele fica muito feliz e eu entendo que não foi necessariamente a música que fez com que Davi se extravasasse naquela alegria diante do Senhor, até porque, como disse, o elemento rítmico que marca e que faz com que a gente possa até se mexer foi retirado, os tamborins foram retirados. Então nós não entendemos ali como uma dança imoral, como eu já li, uma dança degradante. Lendo um pouco mais aqui, diz o seguinte. Bom, irmãos, vamos meditar nessa parte aqui, né? Vamos conhecer só um pouquinho, que depois você vai ver dentro da Bíblia, olha só. Mas por que aconteceu aquilo, né? De o homem morrer porque topou na arca? Bom, irmão, o que eu vejo aí, porque eles usam essa história para dizer que Deus tirou os instrumentos, não pode mais ter instrumento, tamborim, não pode mais dançar, porque houve aquilo, né, de um homem morrer porque topou na arca. Então, irmão, isso não é verdade. Mas por que aconteceu aquilo? Eu posso dizer, né, para os irmãos que Davi, ele estava fazendo errado. Não era para levar a Arca da Aliança no carro. Quem devia levar a Arca da Aliança, né, aqui no ombro, era os sacerdotes, certo? Então, a Arca da Aliança tem que ser levada nos ombros dos sacerdotes. Mas Davi, ele fez ao contrário. Aí eu creio que teve que acontecer aquilo de a arca voltar para o lugar que estava, né? Niodeb, assim, voltou para de onde ela estava, né? Por causa disso, né? Aí depois realmente que a arca veio trazida pelo sacerdote nos ombros, que eu vou mostrar para você depois. Então aquilo teve que acontecer de um homem topar na arca e morreu, para poder a arca voltar para trás, para poder trazer ela de acordo está na lei de Moisés. Então aquilo ali não foi proibido de ter tamborins, de ter instrumento, não, de dançar, não. Não foi por causa disso não, ok? Vocês compreenderam porque a arca teve que voltar, que ela tinha que ser trazida de acordo à lei de Moisés. Mas Davi trouxe foi no carro, né? Por isso que Deus teve que acontecer aquilo para a arca voltar de novo de onde ela veio, certo? Aí então Davi, ele soube que, né, eu esqueci o nome dele, foi abençoado, né? Contaram para Davi que este homem foi abençoado, que estava com a arca. Aí Davi mandou buscar a arca, tá bom? Então o que acontece? Aí eles usam essa história de Davi para poder dizer que não foi proibido de ter tamborim, de ter instrumento, de ser proibido dançar. Você está vendo o que eles fazem com o texto bíblico? Não. Ali não proibiu de ter instrumentos, tamborim e dançar, não. O que estava ocorrendo ali é que a Arca da Aliança estava sendo levada de forma errada, ok? Então Deus, ele proibiu de que a arca fosse para a cidade de Davi daquela forma.
a Arca da Aliança no carro, ok? Então Deus fez isso para que a arca voltasse, para que traga ela de forma como manda a lei de Moisés, tá bom? Não foi proibindo instrumento nem dança não, tá bom? Vamos lá. Antes de aprovar a dança segundo o exemplo de Davi, leiamos o restante do relato de 1 Crônicas 15, onde o mesmo homem que dançou elimina qualquer elemento de Então, irmãos, para completar aqui, aquela dança de Davi dançou com toda a força, alegria no Senhor, né? Então Davi, ele realmente dançou na presença com alegria de todo o seu coração, de todo o seu coração. Só que ele estava trazendo a arca de forma errada, ok? Mas não é dizer que não se pode dançar. Não. Temos que ter cuidado, né, com as seitas. Pelo amor de Deus, mas é terrível o que ele vai fazer com o Salmo 150. Eu fiquei espantado, misericórdia. É por isso que as pessoas sabem que a igreja adventista é uma seita. E você vai ver aqui o que ele vai fazer com a verdade, né? Expressão corporal do sistema de adoração do templo, Então, no secreto. Primeira coisa que eles fazem é empurrar as doutrinas de homem, como ele está lendo aqui. Cadê a Bíblia, pelo amor de Deus, né? Vamos lá. No íntimo de nossa adoração, se forem nossas intenções e motivos puros e santos segundo os desígnios de Deus, dancemos por alguma dádiva conquistada, choremos por uma dor. Outra coisa, irmão, uma mulher, ela zombou de Davi, porque Davi estava alegre, dançando na presença do Senhor. Uma mulher debochou de Davi e ela pagou o preço que eu vou mostrar para você. Pois é. Aí você vai ver o vídeo do pastor Luiz, do Adventista, zombando da dança de Davi. A primeira pessoa que zombou da dança de Davi, Deus a castigou. Eu vou mostrar depois para você como foi, tá? Vamos lá. Aguda, clamemos em voz alta por um desejo a ser saciado, mas ao chegarmos para adorar no templo de Deus, continuemos a seguir o exemplo daquele homem segundo o coração de Deus e eliminemos o impróprio, o tamborim, a dança, os desejos de nosso coração carnal. Então, você está numa dor, sabe, absurda, extrema, chore, grite, clame. Lá dentro da sua casa você pode fazer o que você quiser, sabe? Rasga a roupa, rasga. A gente vai perceber que o povo de Israel, eles eram muito intensos nas demonstrações dos sentimentos, né? O povo de Israel sentia uma dor profunda, rasgava as vestes, jogava pó na cabeça, deitava-se no chão, ficava sem comer. Era uma coisa assim para mostrar a dor que realmente estava afligindo o coração. Então, quer fazer como Davi? Quer se extravasar na sua alegria? Sabe, Deus te concedeu uma casa própria. Há quanto tempo você queria aquela casa? Anos pedindo, e agora que você tem a bênção, o que você vai fazer na hora que você botar o seu pé dentro da sua casa? Em agradecimento a Deus, eu não sei. Se você vai pular, se você vai subir em cima da mesa, se você vai gritar, se você vai glorificar, eu não sei como você vai fazer. Eu não sei qual é a maneira como você tem de demonstrar a sua alegria por aquela bênção alcançada. Eu não sei se você, sabe, tendo um filho, um esposo, uma esposa que foram desenganados pela medicina, estava com um tumor, um câncer, sabe, em estágio avançado, e a medicina chegou e disse, não tem mais o que fazer. E você foi na igreja, e você pediu oração, e orou, e buscou, e Deus fez um milagre. E os médicos olham agora para o exame e dizem assim, eu não sei, não parece ser a mesma pessoa. Oh, meu Deus do céu, é uma enrolada, enrola tanto, pelo amor de Deus, né? Irmãos, eu vou mostrar o vídeo dos judeus, hein? A alegria dos judeus, e você vai ver realmente como Davi pulou, Vou mostrar o vídeo dos judeus, a alegria deles, é incrível. Se eu tivesse ali, eu ia dar um pulo de 2 metros só de alegria.
Ia dar um pulo de 2 metros, só de alegria na presença do Senhor. Você vai ver a alegria dos judeus, né? Eu olho esse exame e olho o de cá, não tem condições de ter sido a mesma pessoa. E sabe, no momento em que aquela pessoa que você mais ama entra pelas portas da sua casa, como é que você vai extravasar na sua alegria diante do Senhor? Eu não sei. Se você vai gritar, se você vai chorar, se você vai sentar no chão e... O pastor fala sério, né? Se Deus me abençoar em água, a minha alegria vai ser tanta. Eu pulo de alegria, eu danço de alegria no Senhor, né? Eu faço tudo ali, eu danço, eu pulo, eu expandejo as pernas só de alegria. Até dançar, vou dançar na presença do Senhor. Boto uma música, glória, né? Dançando, obrigado, Senhor. Pois é. Seja onde for, até na igreja, vou agradecer a Deus pela bênção, louvando a Deus ali dançando. Calma. Eu vou mostrar como é que você vai dançar na igreja. Calma que eu vou mostrar para você, né? Os judeus, eles dançam dentro do templo. Eu vou mostrar para você. Não é pecado, não. É bíblico. Pois é. Vamos lá. Se você vai desmaiar, eu não sei. Davi, diz a Bíblia, dançou. Não sei como foi a dança dele. Eu garanto para você, não foi o que a gente viu. Oh, meu Deus. Esse pastor não sabe a dança que Davi dançou? A Bíblia diz, pastor, que Davi pulou. Mas calma, que eu vou mostrar os próprios judeus dançando. E ali está como Davi dançou. Né? Como Davi dançou? Ele pulou. Dançando, pulando. Pois é. Pelo amor de Deus, irmão. Hoje aí, foi um evento único, uma coisa especial na vida daquele servo de Deus, daquele homem de Deus, segundo o coração de Deus. Agora, uma coisa é a gente olhar para a história de Davi e usar aquele elemento, aquele momento específico da vida dele, particular dele, e que extravasou ali no público, e a gente vai querer pegar aquilo ali e trazer para dentro da igreja. Poxa, cara. E por fim... Claro que a gente vamos trazer para dentro da igreja. Claro que a gente vai trazer para dentro da igreja, porque está em Salmo 150. Nós vamos ler aquele texto lá. Incrível, que ele se recusa. Ele rejeita o texto que está em Salmo 150. Pois é. Homens que não creem na própria Bíblia que carrega. Eles não confirmam o que está escrito, não. Aceitam. Ok? Vamos lá. Tratando ainda desse episódio de Davi, eu gostaria de ler algo bem interessante que diz... Bom, relembrando aos irmãos que aquele ato de Davi que aconteceu, dele dançando com instrumentos, aí ele fala que não aconteceu mais. Aí ele quer que a Bíblia fique só repetindo, que Davi fique repetindo, vamos dançar, dance no templo, vamos... Não. Ele quer que fique repetindo, pelo amor de Deus. Né? E um dos grandes erros que ele falou é que não teve mais tamborim, quando Davi pegou a arca de novo, pelo amor de Deus. Né? Então, aquele ato não se repetiu mais, porque a Arca da Aliança ela já foi trazida para a cidade de Davi. E não houve mais aquela alegria na rua, né? Assim, na estrada, em direção para buscar a arca, ou trazendo a arca, né? Então não houve esse ato de pegar a arca de novo, né? Então por isso que diz, não houve mais esse ato assim. A arca ficou na cidade de Davi e pronto. Mas instrumento e dança continuaram? Claro que sim. O próprio pastor, que é Davi também, ele é pastor e profeta. Ele nos dá, né, um mandamento, uma ordem. Ele deu essa ordem para o seu povo, para Salomão. Vou mostrar para você depois, tá? Vamos lá. Seguinte, a dança que Davi executou perante a arca é bem diferente, mas bem diferente
da dança que hoje nós conhecemos. A dança de hoje tem uma... Não é diferente não. O povo verdadeiro de Deus, eles vão dançar, né, moderadamente. Vai pular ali como Davi pulou, e calma. Vou mostrar como foi que Davi pulou, certo? Não vai se confundir com os pulos das igrejas pentecostais de Corinto, não, certo? Calma. Então ele vai misturar aí, sabe? Pelo amor de Deus, pastor. Pelo amor de Deus, pastor, fala sério. Você tem que falar sério. Porque você não está falando sério aí, não. Você está brincando com a verdade da Bíblia Sagrada. De pastor sério, você não tem nada, não. Pelo amor de Deus, né? Então, o que acontece, irmãos... Né? Vamos continuar o vídeo. Depois Função erótica, tem função de preencher os nossos próprios vazios, é apenas um balançar de corpos sem qualquer propósito. Davi dançou de... quer dizer que o propósito de Davi, dele dançar, não teve propósito, não foi? Davi se alegrando. Pelo amor de Deus, irmão. Pelo amor de Deus, como é que inventam coisas assim? Então, nós dançamos na presença do Senhor. Tem propósito? Tem. A nossa alegria. Nós glorificamos a Deus. Nossa alegria de dançar louvando a Deus. Tem todo o propósito, sim. Né? Pelo amor de Deus. Da arca, um símbolo da própria presença de Deus, mas nunca mais repetiu tal ato. Hoje nós dançamos por qualquer motivo, sem mesmo refletir sobre o significado de Deus em nossas vidas. Volto a lembrar que a dança nunca, em lugar nenhum da Bíblia, foi executada dentro do templo. Em lugar nenhum da Bíblia nós encontramos um menino. Irmãos, ele vai ler exatamente Salmo, aonde Davi manda, é dentro do templo, do santuário. É dentro do santuário, viu, pastor? É o próprio Davi, irmão. Ele já mandava, já deu essa ordem, né? Dentro do templo, para nós fazer isso. Né? E ele deixou escrito aí, né? O próprio pastor e profeta Davi. Pois é. Só que eles matam a própria verdade de Salmo 150. Irmão, é terrível o que a seita faz para matar a verdade da Bíblia Sagrada. Tá? Vamos lá. Mistério de danças para o santuário, os levitas trazendo as pessoas para dançarem no santuário. Olha, ensaia lá para poder dançar diante do Senhor. Não, o próprio Davi teve apenas esta ocasião única. E como eu falei, como eu li aqui no artigo, mesmo em outras ocasiões bíblicas em que o povo... quer saber de artigos não, de artigos, documento de homens não. Você tem que trazer Bíblia, Bíblia, né? Bíblia. Estava extravasando... E quando ele traz a Bíblia, ele mata o que está escrito na Bíblia. Pelo amor de Deus, né, irmão? É terrível demais. Em alegria, em júbilo diante de Deus, a gente não vai ver este momento novamente de dança. Enfim, a gente vai perceber que dentro do contexto do santuário, a ritualística era completamente... Então, aí ele sempre diz, nós não vai ver de novo essa coisa de dança, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Né? Vamos lá. Estrita e restrita. Os levitas eram aqueles que conduziam a liturgia, o culto, e não era permitido dentro do templo nem tamborins, e não eram permitidas também danças, nada disso. Dentro da ritualística do santuário. Bom, o que ele acabou de falar aí é mentira, tá? É mentira de Satanás. Escute bem o que eu vou mostrar para vocês, irmãos, dentro da Bíblia, a verdade. Nunca foi proibido de ter tamborim dentro do templo. Pois é. Havia os cantores levitas dentro do templo que tocavam os instrumentos. Pois é. Vou mostrar dentro da Bíblia, dentro do templo, hein? Se tem instrumento, tem que ter dança também, né? Dançar na presença do Senhor com júbilo. Pois é.
né? Se tem instrumento, vai ter também dança, né? Na alegria do Senhor. Pois é, vamos lá. Agora a gente não vai encontrar. Pastor, e no Novo Testamento a gente também não encontra. A gente encontra Paulo dizendo que o nosso culto seja um culto racional. Aí olha só. Aí quando eles usam o sábado como modo de salvação, aí tá tudo certo, né? Tá tudo certo, né? É só, pastor, nós não encontramos no Novo Testamento, Jesus mandando guardar o sábado. Pois é. Nós não encontramos os apóstolos mandando guardar o sábado. E aí, como é que fica? Aí você fica usando esses argumentos, dizendo, nós não temos no Novo Testamento de dança, sobre ter instrumento, sobre ter tamborim. Aí eu usaria o mesmo argumento, que no Novo Testamento você não tem Jesus mandando, eu estou falando mandando, certo? Como você não vai ver no Novo Testamento os discípulos dizendo, pode dançar no templo, pode ter instrumento. Você não vai ver eles dizendo isso, ok? Mas eu quero deixar bem claro para os irmãos, ok? Eu defendo o sábado. O sábado é para guardar sim, agora é livre. Quem guarda ou não vai perder a sua salvação, certo? Aquele que guarda o sábado ou não vai perder a sua salvação. Agora, aqueles que diz que o sábado foi abolido, que não precisa mais guardar o sábado, esses são pastores do sistema. Ele está transgredindo o mandamento de Deus, certo? Ok? Para vocês entenderem, ok? Para não me confundir, certo? Eu defendo o sábado a unhas e dentes, né? Que o sábado é mandamento do Senhor, mas não na forma de salvação, não. Aqueles que têm costume de guardar todos os sábados, amém. Que tem costume de guardar o sábado. Bom, irmão, a gente vamos entrar depois sobre a lei de Deus. E vamos entrar exatamente sobre o sábado, né? Para o vídeo não render aqui, certo? O sábado, por si só, vai salvar a Gwen? Não. De maneira nenhuma, certo? Agora, é errado que eu acho, é dizer que o sábado foi abolido. Não precisa mais guardar o sábado. Isso está errado. São homens que violam a lei de Deus, ok? Vamos lá. Canal. É só. Pastor, mas se a gente vai no Salmo 150... Tá bom? Então é assim. Então eles usam isso, né? Nós não temos no Novo Testamento, né? Nós não temos no Novo Testamento mandando. Como nós não temos no Novo Testamento Jesus, os discípulos, os apóstolos, mandando guardar o sábado. Né? Eu usaria o mesmo argumento para ele. Irmão, eles inventam demais. Né? Vamos lá. No Salmo 100... Então, como você vê no Velho Testamento, Deus mandando guardar o sábado, Moisés mandando o povo guardar o sábado. Como nós temos Davi mandando fazer instrumento e dança também. Está entendendo? Está entendendo? Pelo amor de Deus. Vamos lá. 50 nós encontramos Davi dizendo para nós louvarmos a Deus com danças. E o Salmo 150 diz, louvai ao Senhor, louvai a Deus. Olha só, irmão. Agora vem a parte. O Salmo 150 é a chave, checkmate, é tiro e queda para a seita adventista. Salmo 150 é checkmate. Pois é. Olha só o que ele vai fazer para destruir essa verdade. No seu santuário, louvai no firmamento do seu poder. Louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Olha, observe que ele vai cortar, ele não vai deixar todo não, ele vai cortar a parte principal. Louvai-o ao som de trombeta, louvai-o ao som do saltério e da harpa, louvai-o com aduf e com flauta, louvai-o com instrumentos de cordas e flautas,
louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos antissonantes. Todo ser que respira, ou tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Esta é a minha versão, aqui no verso 4, diz... Pronto, ele não falou a parte que está lá. Louvai com danças. Ele não falou essa parte, ele escondeu, né? Ou talvez retiraram, né? As Bíblias que a Igreja Adventista faz, eles tiram a verdade. Mas ele não falou da parte dança, que está em Salmo, ok? Vamos lá. Louvai-o com a dufe e com a flauta, e ao passo que algumas outras versões diz louvai-o com adufes e danças ou com tamborins e danças. Bom, aqui, né, é uma Bíblia falsa. Então eles tiram as verdades da Bíblia, né? Então eles tiraram a parte dança, eles tiraram, né? Essas Bíblias adventistas que eles fazem reforma, ok? Então muitas verdades eles tiraram da Bíblia, né? Que a Igreja Adventista sai fazendo reformas, fazendo Bíblias. Aí eles tiram a verdade, né? E acrescentam as suas opiniões, razão. Essa é esse texto aqui, ele é bem utilizado também para aqueles que gostam de defender a dança. Alguns, inclusive, querem fazer um vínculo do verso 4 com o verso 1. Louvai a Deus no seu santuário. Então, é para louvar no santuário com dança. Alguns já fazem essa exegese aí meio estranha. Numa análise... Irmão, você viu? Esse texto de Salmo é incrível, né, pastor? Pois é, louvai com dança, dentro do santuário, dentro do templo, santuário. Pastor, pois é. Aí você quer o quê? Desmentir o próprio pastor e profeta Davi? Pelo amor de Deus. Por isso que nós chamamos de seita, né? As seitas, elas pervertem a Bíblia Sagrada. Vamos acompanhar, olha só. Este versículo 1 pode ser compreendido da seguinte maneira. Ali uma espécie de paralelismo, onde louvai a Deus no seu santuário, louvai no firmamento. Então é o local onde o santuário de Deus estaria, onde ele habitaria, seria nas cortes celestiais, no firmamento, ou seja, nos céus. Meu misericórdia, meu Deus. Misericórdia, meu Pai do Senhor. Irmão, que loucura é essa? Dizendo que ali em Salmo, no santuário, é lá no celestial. Louvar a Deus lá no celestial. Irmão, mas que bagaceira. Que mentira de Satanás é esta? Olha só o que ele está inventando. Que no santuário é lá no celestial. E como é que eu vou louvar a Deus lá no celestial, dançar lá? Irmão, pelo amor de Deus, irmão, é loucura demais. Então, não tem que ver necessariamente com o santuário terrestre, até porque... Olha, se essa for... Você tá vendo o que ele está fazendo com a verdade da Bíblia? Que você não tem que ver como santuário terreno. Irmãos, Davi está falando do santuário terreno. Você está vendo o que ele faz com a Bíblia Sagrada? Pois é. Se uma ordenança, a gente notaria algo extremamente interessante. Nunca houve uma ocorrência ou um ato de obediência se isso aqui fosse algo mandatório, se fosse uma ordenança divina, nós não temos nas páginas da Bíblia em nenhum momento essa ordem sendo seguida. Em nenhum lugar. Dá risada. Ainda dá risada. Quem ri por último ri melhor, né? Irmãos, olha só. Ele diz que não tem nenhum mandamento ali no Novo Testamento para a gente dançar dentro do templo, para a gente louvar dançando dentro do templo com alegria.
Ele diz que não tem esse mandamento. A mesma coisa eu falo. Também nós não temos no Novo Testamento mandamento, né? Assim, Jesus falando, guarda o sábado. Os discípulos falando, os apóstolos, guarda o sábado. Nós não temos, né, este mandamento direto da boca, né, de Jesus, dos discípulos, dos apóstolos. Vocês estão entendendo? Nós poderíamos usar a mesma coisa para cima deles, né? E dizer, não, o sábado, né? Para cima deles. Olha só o que ele faz. Então, como ele está dizendo que não tem esse mandamento da boca ali dos apóstolos de Jesus, como nós também não temos da boca de Jesus e dos apóstolos sobre guardar o sábado. Nós não temos, né? Então você veja, irmão, a teologia, né? A teologia, a mente humana, né? Vamos lá. A gente vai perceber o povo fazendo isso, né? Adorando a Deus dentro do seu santuário com danças. Então isso nunca aconteceu. Então a gente vai perceber que de fato não é uma ordenança. O verso 1 é... Tá vendo? Aí eu poderia dizer a mesma coisa, né? Que o sábado não é ordenança também, porque nós não temos no Novo Testamento Jesus mandando guardar o sábado, os discípulos mandando guardar o sábado. Não é verdade? É verdade ou não é? Né? Então, como eu falei, só estou dando aqui os exemplos, tá? Eu defendo o sábado, ok? Vocês estão entendendo, irmão, como eles são espertos, né? É misericórdia. Vamos lá. Se for misturado com o restante do contexto para uma tentativa de dizer que... E outra coisa, irmão, né? É mandamento. Salmo 150 é mandamento, ok? É mandamento do pastor e profeta Davi. É mandamento, ok? Deve-se dançar dentro da igreja, vai sair completamente do contexto. Mas vamos lá. Pastor, e por que que... É o que, né? É o que? Nós vamos sair fora do contexto que está em Salmo 150? Se Salmo 150 está mandando eu louvar a Deus com dança e com instrumento dentro do santuário do templo, quem é você para dizer que eu estou fora do texto bíblico? Pelo amor de Deus, irmão. A versão diz adufo e flauta. Em muitas versões dizem adufos e flautas e outros dizem dança. Eu não quero saber de muitas versões, não. Eu não vou ficar doido, né? Eu não vou ficar doido, louco, e pregar heresia, como você prega, de ficar nessas várias traduções. Não. Minha Bíblia é uma só. Eu não vou ficar doido, louco, pregando heresia, besteira, pregando loucura, de estar estudando vários livros, várias traduções. Para quê? Para estar como este aqui, distorcendo a Bíblia Sagrada? Pelo amor de Deus, irmão. Então, a Bíblia diz que os que guardam a lei ficam indignados com esses homens que contradiz o próprio texto bíblico, né? Indignação sadia, né? Vamos lá. Veja, a palavra que é utilizada aqui para flauta também pode ser tem várias traduções, mas entre as sangue de Cristo tem poder, meu Pai. Sangue de Cristo tem poder. Olha o que ele vai fazer para querer matar a verdade de salvo. Quer dizer que para mim entender o que é flauta, aí ele faz um monte de arrodeio, inventando coisa, irmão. Veja só. Os sons dessa palavra está a flauta e está também a dança. Então, é uma preferência de alguma versão da Bíblia usar esta tradução da dança. É uma preferência que alguns tiveram. Entretanto, olhando para o próprio contexto do Salmo 100... Não, aí não tem nada de preferência não, meu filho. É mandamento, não tem nada de preferência não.
50, a gente vai perceber que a tradução flauta ela vai se adequar melhor, talvez, ao texto do que a dança. Então, por exemplo, se eu chego para você e digo o seguinte, ó... Meu pai do céu, irmão, é loucura demais. Mas que loucura é esta? Não, a flauta vai acordar mais do que a dança. Pelo amor de Deus, irmão. Que loucura essa seita faz para matar este mandamento da Bíblia, de Salmo 150. Vamos lá. Vá ali para mim, na rua, compre abacaxi, morango, maracujá, laranja. Isso aqui é horrível. O que ele está fazendo aqui é horrível. Olha o que ele vai usar de argumento. Gosta de contar historinha, né? Agora virou moda. Rodrigo Silva e começar a botar a palavra, contar historinha. É historinha de reis, é não sei o quê, para querer matar a verdade. Aí vai usar historinha aqui. Vamos lá. Espera aí que ele acabou ficando aqui paralisado o celular. Só um momento. Olha só. E manga. Então, irmãos, né, como você acabou de ver, né, ele usou vários argumentos, usando as teologias, né? As teologias. Usou vários argumentos para matar a verdade do Senhor, né? E ele vai usar esse argumento aqui, que não tem nada a ver, irmão, para matar Salmo 150. Olha só. Aí você vai, pega o abacaxi, o morango, o maracujá, enfim, pega as frutas que eu solicitei e passa na costureira. Chega na costureira e diz, me dá uma manga de camisa aí. E ela corta uma manga e aí você leva e traz para mim. Olha, tá aqui a manga que você pediu. Eu digo, mas eu te pedi laranja, eu te pedi abacaxi, morango, mas a manga é fruta. Mas isso aqui também não é manga? A palavra que também não é manga? A palavra é a mesma, só que o contexto é diferente. Percebeu? É a mesma palavra, mas eu desconsiderei completamente o contexto. O contexto era de frutas, era na quitanda, eu não precisava sair de lá, passar na costureira para pegar uma manga de camisa. Por quê? Porque a manga, no contexto, em muitas versões dizem adufes e flautas e outros dizem danças. Veja, a palavra que é utilizada aqui para flauta também pode ser tem várias traduções, mas entre as traduções dessa palavra está a flauta e está também a dança. Então, é uma preferência de alguma versão da Bíblia usar esta tradução da dança. É uma preferência que alguns tiveram. Entretanto, olhando para o próprio contexto do Salmo 150, a gente vai perceber que a tradução flauta ela vai se adequar melhor, talvez, ao texto do que a dança. Misericórdia. Quer dizer que dança não se enquadra também. Quer dizer que, pelo amor de Deus. Então, por exemplo, se eu chego para você e digo o seguinte, olha, vá ali para mim, na rua, compre abacaxi, morango, maracujá, laranja e manga. E aí você vai, pega o abacaxi, o morango, o maracujá, enfim, pega as frutas que eu solicitei e passa na costureira. Chega na costureira e diz, me dá uma manga de camisa aí. E ela corta uma manga e aí você leva e traz para mim. Olha, tá aqui a manga que você pediu. Eu digo, mas eu te pedi laranja, eu te pedi abacaxi, morango, mas a manga é fruta. Mas isso aqui também não é manga? A palavra é a mesma, só que o contexto é diferente. Oh, meu Deus do céu. Irmão, como é que eu vou mandar meu filho, né, comprar laranja, manga na rua? E depois eu mando ele pegar uma manga na costureira. Irmão, o que ele acabou de fazer aqui não tem nada a ver. Quer dizer, o menino pediu a manga de camisa. E ele vai dizer, eu pedi, foi manga, foi fruta. É manga, fruta. Quer dizer, que pai é esse? Que pai é esse que não ensinou o filho direito, né? Se um menino, ele pediu manga de camisa,
ele vai entender realmente que está certo, né? Manga de camisa. Ele não vai dizer para a costureira, não, eu pedi foi manga fruta. Pelo amor de Deus. E que criança, menino foi esse que ele mandou? Não ensinou o filho, não, né? Vocês estão entendendo a bagunça que eles fazem, inventam para matar o texto bíblico? Pelo amor de Deus, irmão. É horrível demais as historinhas que ele conta. Não tem nada a ver, não. Tá entendendo? Se meu pai manda na rua comprar manga, laranja, depois passa na costureira e peça manga de camisa. Claro que eu vou entender manga de camisa. A costureira vai me dar manga de camisa e eu vou levar para o meu pai. Agora ele dizer, eu pedi foi manga fruta. Pelo amor de Deus, irmão, que bagaceira. Aqui é uma bagunça que... Deus me livre. Gente, percebeu? É a mesma palavra, mas eu desconsiderei completamente o contexto. O contexto era de frutas, era na quitanda, eu não precisava sair de lá, passar na costureira para pegar uma manga de camisa. Por quê? Porque a manga, no contexto... Como? Se o pai mandou passar na costureira e pegar a manga de camisa. Como? Pelo amor de Deus. Em que outros frutos estão sendo citados, a manga seria mais um fruto. Então você tem um contexto de saltério, de harpa, de trombeta, de símbolos. Então qual seria a melhor tradução? Flautas ou dança? Num contexto em que está se falando de instrumentos musicais. Irmão, sangue de Cristo tem poder. Pelo amor de Deus, sangue de Cristo tem poder. E é por isso que o povo chama de seita. Pelo amor de Deus, irmão. Qual é o contexto mais certo? É flauta? É dança? Pelo amor de Deus, irmão. Pelo amor de Deus. Nós temos o conjunto completo para nós obedecer, né? Mandamento. Temos o conjunto completo desse mandamento. E ele quer tirar quer tirar a dança. É assim que eles fazem, né? Aí vocês querem tirar o quarto mandamento, Você quer tirar o quarto mandamento, que é o sábado dos 10, Dos 10, Agora aqui não. Aqui ele quer tirar a palavra dança da Bíblia Sagrada, né? Espertinho, né? Aí ele é espertinho, né? Aí ele reclama com o povo. Vocês querem tirar o quarto mandamento dos 10 mandamentos, né? E ele está fazendo aqui, quer tirar do mandamento a palavra dança, como também tamborim. Misericórdia. Eu acredito plenamente que a melhor tradução, respeitando esse... Meu amigo, eu não quero saber de tradução, não. Eu não quero saber de traduções, não. Eu quero saber do que eu leio na minha própria Bíblia. Eu vou seguir a minha própria Bíblia que eu estou carregando, né? Já que vocês não creem na própria Bíblia que carrega. Tá certo? Pelo amor de Deus, irmão. O texto seria de flautas e não de danças. Entende? Então, usar O contexto ali em Salmo 150, ali é de flauta, não é de dança. Irmão, pelo amor de Deus, irmão. Pelo amor de Deus. Fuja das seitas. Pelo amor de Deus, irmão. Eu estou mostrando para vocês aqui a prova. O que eles fazem para matar a verdade do Senhor por causa de Ellen White. Né? Você pesquisa no Google lá sobre dança, Ellen White falando. Tem muitos, né? Como eu já mostrei aqui para você. Pelo amor de Deus. Ellen White disse que Davi dançou, mas isso é cilada. Pelo amor de Deus. Essa falsa profetisa. E verso do Salmo 150 para dizer que não tem nenhum problema, que pode ser usada a dança, inclusive dentro da igreja, não é coerente. Não. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Olha só. Ele está seguindo a doutrina de Ellen White, a falsa profetisa. Pelo amor de Deus. Esse verso ele não pode ser usado de maneira definitiva. O máximo que eu posso dizer é que tem uma tradução que permite, mas eu não posso dizer que ela é final, que ela é autoritativa e que é a única possibilidade. Então você tem um texto, vamos dizer... Pastor, ninguém quer saber de opinião ou razão, não. Você não tem certeza do que você fala, de tradução que você está botando aí. Ninguém quer saber de opinião, não.
Nós vamos seguir é o que está na Bíblia Sagrada. Irmão, é terrível. É terrível essas seitas adventistas, né? E eles acham ruim, porque a gente chama seita adventista, ou a falsa profetisa Ellen White, eles acham ruim. Mas as provas estão aí na cara de vocês, dos livros de Ellen White. Muitas coisas, pelo amor de Deus. Esse obscuro, em sua tradução, ele tem a possibilidade de ser traduzido por flautas ou por danças, dentro de um contexto onde tem vários instrumentos. Eu, naturalmente, acredito... Oh, meu Deus do céu. O que é flauta? O que é flauta? Pelo amor de Deus, irmão. O que é flauta? Flauta é aquele, parecendo um cano. Pronto. Mas não, eles querem complicar. Esse povo da teologia, das suas faculdades, quer complicar. Não, flauta tem muito significado, tem não sei o quê, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. É triste, viu? Espera aí. Já travou de novo aqui, meu pai. Espera aí. Que mais um instrumento seria o lógico, mas mas eu quero que esta seja a tradução para usar a dança dentro da igreja. Bom, aí é uma opção sua. Percebe? O texto não é... Você não pode usar esse texto como palavra final e dizer assim, a Bíblia está autorizando. Não, a Bíblia não está autorizando. Eu estou preferindo uma tradução, tirando essa tradução do contexto, para que a minha visão particular possa ser endossada. Então, eu particularmente não usaria esse texto como palavra final para dizer que a dança é algo aceitável e que deveria ser utilizada dentro do templo. Alguns podem estar me perguntando, pastor, e sobre essa questão dos tambores e a bateria, esses tamborins aí que o senhor falou que no segundo momento foram retirados e tal. Bom, esse daí é outro tema, é outro assunto. O jovenzinho perguntou sobre a dança e eu quis me ater realmente a este outro aspecto. Eu estou falando isso porque muita gente vai começar a falar e perguntar. Então esse vídeo tem o propósito de responder a essa pergunta sobre a questão da dança, tá bom? Que Deus abençoe você, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Travou aqui, velho. Eita, meu Deus. Travou aqui. Só precisa de um